Quem assistiu, ou quem viu, ou quem dispõe dos resumos lá dos trabalhos anteriores, vai ver que tudo nos traz aqui. Esse sistema aí é o sistema que ordena, controla e induz a individualidade à evolução espiritual. Nós vamos ver aqui algumas afirmações interessantes, que também tem uma sequência mais ou menos progressiva. A primeira delas está lá no Livro dos Espíritos, onde o Espírito de Verdade afirma que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Quer dizer, existe um encadeamento lógico em todos os fenômenos, todos os fatos, tudo aquilo que constitui o universo no qual nós estamos inseridos. A finalidade da reencarnação, que é o sistema que vai promovendo isso a partir de determinada fase evolutiva do chamado princípio inteligente, é um melhoramento progressivo da humanidade, ou seja, a partir do momento em que o espírito se transforma, começa a funcionar esse sistema aí mais específico, né, que vai promovendo lenta e paulatinamente o progresso das criaturas, das individualidades, dos seres conhecidos como espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Ou seja, as reencarnações são fundamentais. A gente também evolui no plano espiritual, mas vem experienciar, vem testar tudo o que aprendemos aqui nessa dimensão, que o Livro dos Espíritos nos explica. A consciência de si mesmo constitui o atributo principal do espírito, e nós vimos já em outras ocasiões, e vamos ver de novo daqui a pouco, que ao cessarmos esse nível de consciência, que é o nível preponderante do ser que se transforma em espírito, é fundamental. E, finalmente, a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Quer dizer, nós vamos só reconhecer responsabilidade ou culpa em nós a partir de determinada fase do nosso processo evolutivo. Das 25 perguntas que nós vamos ver hoje, a primeira delas é essa daí. Recorrente em palestras espíritas, artigos e livros, a palavra karma é associada aos graves problemas enfrentados pelas criaturas humanas, de problemas sociais a problemas de saúde. Qual a sua relação com a visão do Espiritismo sobre a lei de causa e efeito, que é aquilo que o Espiritismo, de uma certa forma, tenta desenvolver e disseminar entre os seus princípios? O karma, expressão vulgarizada entre os hindus, em sânscrito quer dizer ação. A rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva da causa ou impulsos anteriores. Isso aí faz parte de um pronunciamento onde o André Luiz e o Hilário Silva, no livro Ação e Ação, abordam um instrutor espiritual chamado Sanzio, logo no primeiro capítulo do livro. Para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos e débitos que em particular nos digam respeito. A conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, que somos nós, né? Mas também povos, raças, estados e instituições. Ou seja, existem karmas funcionando, induzindo, provocando mudanças em todas essas diferentes características aí da sociedade e do mundo em que vivemos. Para melhor entender o karma, ou conta do destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente seu sistema de contabilidade, quer dizer, existe em níveis aí superiores um sistema de controle, acompanhamento, supervisão, preservação de dados referentes a cada uma das individualidades, das raças, dos povos, dos estados e instituições. Há-se-lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável, aquela que funciona mesmo, aquela que não tem delação premiada, aquela que não tem nada disso que a gente vê cada vez mais se instalando aqui no nosso meio de vida. Dispondo de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida, que é o objetivo principal do funcionamento desse sistema de justiça. Nas sublimadas regiões, lá nos níveis posteriores de cada órgão, entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados do rendimento da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, num capítulo da segunda parte, intitulado Vida Social dos Desencarnados, na última perguntinha que é proposta dele, ele explica que são mais ou menos 1/3
da população que envolve a Terra, segundo revelações do Emmanuel em 1952, depois atualizadas mais recentemente no século XXI pela Maria Modesto Cravo no livro Lírios da Esperança. Lá no Emmanuel eram 20 bilhões de espíritos desencarnados entre inteligências humanas e subhumanas. Já no livro da Lírios da Esperança, da irmã Sidufo, onde a Maria Modesto Cravo se atém a dados que, segundo elas, pertencem a sociólogos do plano espiritual. São algo em torno de 30 bilhões de seres. Então, nós temos 1/3 desses 30 bilhões, ou seja, 10 bilhões, que cuidam dos 20 bilhões restantes, que se renovam constantemente nas 7 bilhões de vagas que existem aqui no plano dos encarnados diariamente. Com ministérios apropriados, a concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais, recursos extraordinários. A gente vê que o André Luiz, lá em 1900, se não me falha a memória, 57, está usando uma linguagem próxima daquilo que a gente lê hoje na imprensa a respeito de como é que funcionam aí os sistemas financeiros do mundo. Extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno. E tem também uma justiça lá para baixo, quer dizer, daqui para baixo, nas regiões atormentadas, que são as regiões que foram definidas aí pelos aqueles visionários que no passado tiveram acesso a desdobramentos espirituais, ou talvez da percepção chamada mediunidade, catalogados como as regiões infernais, né? Varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a justiça divina. No livro O Amor Além da Vida, a gente vê uma recriação incrivelmente interessante de como é que funcionam esses sistemas. E o mais legal é que, porque, pelo que a gente tem apreendido cada vez mais, né, a partir dos estudos, das comparações, das análises que a gente consegue fazer, porque não tem uma capacidade de abstração desenvolvida, a gente vai vendo que aquilo que o Espiritismo fala sobre a interpenetrabilidade disso, que vai além do que o nosso raciocínio consegue entender, é o que pode justificar essa distribuição determinada pela lei da afinidade que aglutina, que agrupa espíritos nas mais diferentes condições. No livro Amor Além da Vida, a gente tem a simbologia de um elevador que vai conduzindo Robin Williams e o seu mestre, lá ex-professor de faculdade, e o filho dele até certo momento da viagem na direção da região dos suicidas, que é onde está a ex-mulher do Robin Williams no filme, e onde estão lá milhares de seres, né, que pela lei da afinidade se veem presos àquilo. Quando o Robin Williams consegue encontrar lá a cabecinha da mulher dele saindo do solo, né, ele entra em sintonia dela e mergulha numa outra realidade, que é aquilo que o Espiritismo fala, que é aquilo que, de uma certa forma, a realidade virtual, através dos equipamentos que estimulam o nosso cérebro, hoje estão mostrando, né? Cada vez mais a gente vê, né, filmes como Matrix, como Avatar, que promovem. O Avatar, por exemplo, é um cara que está paralítico, um soldado, e ele, na sua indução àquela realidade na qual ele se projeta, que provavelmente não é uma coisa criada pela mente dele, mas é uma região espiritual, né? Que onde vivem seres ainda primitivos, onde as guerras também são dominantes, onde as interferências, como hoje a gente vê, né? Nós pusemos no blog as revelações da revelação, de domingo para cá, algumas matérias interessantes mostrando grande quantidade de organizações criminosas que existem nos planos espirituais, derivadas da realidade em que nós estamos e que exercem influência sobre aqueles que aqui estão, domínio verdadeiro em todas as áreas, seja no controle econômico, seja na área da sexualidade, seja na área da política. Nós estamos sob o efeito de influências que nem imaginamos, não é? E por conta disso a gente vê todos esses escalabros que a gente tem acompanhado aí recentemente no Brasil, particularmente, né? A segunda questão: existindo esses departamentos de justiça, como interpretar o argumento de que somos os arquitetos do nosso próprio destino? A morte funciona como juiz inexorável dela, ninguém vai escapar mesmo, né? Transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão
inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Quais são as vantagens? Bom, começa da estrutura do corpo, através do qual o espírito servirá durante sua passagem aqui, passa pela família que o recebe, passa pela família que ele organiza, passa pelas profissões. No final nós vamos ver um quadro que o Emmanuel nos oferece aí em alguns livros, onde ele sai daquela condição de meramente filósofo para colocar em formas práticas algumas das dúvidas que a gente tem, como onde nascem aqueles problemas e o que acontece com aqueles que estão equivocadamente encaminhando-se na direção dos fracassos do ponto de vista espiritual, né? E concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito. Quando você olha uma criança imobilizada na cama por causa de uma deficiência mental ou de um câncer que se manifesta nela, não tenha dúvidas que ali está se manifestando o passado dela mesma, que fez com que ela voltasse, às vezes, para enfrentar, no período de tempo de subtrair de si mesma no suicídio na vida anterior, a recuperar a harmonia das áreas lesionadas, das áreas destrambelhadas pela violência com que atingiu o seu próprio corpo, em toda a força da sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência, e essa consciência é alguma coisa que vai se ampliando na individualidade, na caminhada evolutiva, os créditos e débitos que lhe atrairão imeditavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, quer dizer, isso está intimamente ligado à consciência, e esses conhecimentos são resultado da experiência, da vivência, de tudo aquilo que vai acontecendo na passagem que nós temos pelas diferentes dimensões na direção do progresso espiritual. Quanto mais amplitude nos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Por incrível que pareça, quanto mais você sabe, mais você, quando está, de uma certa forma, livre das influências, das circunstâncias que constituem até certo ponto a sua passagem pelo plano dos encarnados ou desencarnados, quanto menos influência isso interfere na sua forma de pensar, mais você vai se sentir culpado por aquilo que não fez ou aquilo que fez. Através de nossos pensamentos, palavras e atos, vejam que todos esses elementos fazem parte desse grau de responsabilidade que fluem invariáveis do coração. Aquilo que sentimos é o que vai determinar aquilo que seremos. Gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor. Nós vamos descobrindo que nada nos pertence, tudo nos foi emprestado. Em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções, que esse negócio de intenção é muito sério, e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Quer dizer, nosso sofrimento, a nossa dor, nós vamos ver mais para frente também, é responsabilidade exclusiva das nossas decisões e ações. Sendo o primeiro impacto experimentado pelo espírito o efeito das suas ações insensatas após a morte física, qual o critério determinante da sua intensidade? Porque nós vamos morrer mesmo, e a hora que morrer nós vamos nos defrontar com a nossa realidade ou fugir dela, até um ponto em que seremos levados a encará-las. Leiamos Memórias de um Suicida, capítulo 18 nas novas edições, capítulo 3º, segunda parte nas edições originais, e vamos ver que isso aí será um elemento indispensável no processo que nos prepara para voltar para cá. Então a resposta: não há uma única imperfeição da alma que não importe tristes e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de prazer. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades. E ele explica o seguinte: a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que as que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade
de lugar circunscrito. Sendo que no plano dos encarnados a gente consegue driblar a nossa própria consciência, a nossa própria mente. Nós conseguimos nos enganar, assim como enganamos as pessoas, rindo quando estamos chorando por dentro, às vezes rindo por dentro quando choramos por fora. Nós temos 1000 caras, 1000 faces, né? O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, olha o detalhe importante, como o bem que deixou de fazer na vida terrestre, porque isso provoca efeitos negativos, às vezes, no entorno, né, na vida das pessoas. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados lá para aqueles ministros da justiça, né, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, seja nas repercussões do nosso corpo físico, nas doenças. Hoje a gente vê que existem estudos que mostram, por exemplo, que ideias sistematicamente alimentadas de rancor, de mágoa, muitas vezes provocam processos de patologias assim obscuras, que são hoje resolvidas através da mudança dos padrões de pensamento. É só ver a Seixonoye, Mente e Câncer, ver a Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Nós vamos ver que esses caras não são ligados aí à ciência de maneira geral, mas trazem contribuições importantes de como determinados procedimentos muito simples são capazes de reverter quadros que talvez se enquadrem dentro das causas atuais das aflições preconizados pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, quer dizer, nós vamos experimentar, desfrutar dos efeitos positivos daquilo que criamos, na sensação de bem-estar, na sensação de paz, na sensação de tranquilidade, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se ou não for em uma existência, fica para a próxima ou para as próximas, porque todas as existências estão interligadas, uma consequência e decorrência da outra. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez, porque ele venceu a si mesmo. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. O que indica o início consciente da reabilitação perante as leis divinas? Patética, aliás, é fatal. O arrependimento. Isso vai acontecer em algum momento. Às vezes aqui, às vezes quando a gente parte daqui para lá, do mundo espiritual, para as realidades espirituais compatíveis com a nossa realidade íntima. Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação, que significa, eu vou ter que sofrer aquilo que fiz os outros sofrerem. E eu vou ter, na medida das possibilidades, reparar o prejuízo que causei ao outro. Se eu não conseguir fazer com ele porque ele me perdoou, porque ele foi em frente, eu encontrarei outros meios, as circunstâncias favorecerão para que eu consiga reparar o prejuízo que causei, às vezes, aos patrimônios que nos foram ofertados na caminhada evolutiva pela providência divina e que foram um pessoal responsável por uma ação marco, por exemplo, não vai provavelmente encontrar aquelas vítimas materiais, mas terá que muitas vezes contribuir para a restauração de todo aquele prejuízo causado na flora, na fauna, na atividade de um cientista, na atividade às vezes de um elemento que venha governar e fazer com que aquela área toda seja recuperada. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Nada fica realmente sem sofrer as consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, nós sentimos-nos mais aliviados, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Porém, só a reparação pode anular o efeito destruindo sua causa. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, não é? Porque ele vai levar mais tempo para encontrar, de uma certa maneira, o caminho da sua reabilitação. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual,
sofrimentos físicos, doenças, sofrimentos morais, restrições econômicas, restrições familiares, ambientes conturbados, seja na vida espiritual após a morte ou ainda numa nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes tenha feito. Isso a gente pode, de uma certa forma, aplicar na vida profissional. Nós pensamos que subordinados, que superiores, que aqueles que muitas vezes estão no nosso entorno, às vezes diante da nossa posição, diante do nosso ponto de vista, criando grandes dificuldades, são uma pedra no sapato colocada de uma forma assim acidental, mas não. Ali, como a gente vê em algumas colocações do André Luiz, estão reunidos os personagens que confiaram em nós, que se viram muitas vezes enganados ou se sentiram enganados e que retornam agora como cobradores, às vezes exigentes demais, insubordinados demais, por mais absurdo que seja parecido isso, né? Isso realmente deve ser a aplicação desse conceito que aí está. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descuidado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se se foi austero, caridoso se se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. Desse modo, progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Mas se tem o livre-arbítrio, o espírito não pode escolher sempre a moleza, né? As experiências confortáveis, deixando para depois a solução dos problemas criados por ele mesmo? Responde o espírito da verdade. Erro seria supor que, por efeito da lei do progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde, eu vou chegar lá mesmo, vou deixar por aí para a encarnação resolver o problema do fumo, o problema do relacionamento, ou tarde a perfeição e a felicidade, pode estimular a perseverança no mal, sob a condição de arrependimento posterior, né? Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da situação, então tem quem cuide isso para ele. Na verdade, existem reencarnações compulsórias mesmo que a gente não consiga admitir. Segundo, porque sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende fazê-la cessar. Que por tanto tempo quanto perseverar no mal, será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino, se ele próprio não lhe der fim. Bom, mas mesmo lá, as providências divinas cuidando das coisas, a gente também pode dar uma escorregada. A gente tem um exemplo que a gente tem usado aí no outro trabalho sobre reencarnação, onde um cidadão, inexplicavelmente, um dia vai numa marcenaria, ele é advogado, cor negra, ele não aceita a cor negra, ele é um obcecado estudioso do problema da escravização que consumiu durante 300 anos entre 4 e 5 milhões de vidas no Brasil, a condição dos escravos importados para cá, um país que mais trouxe escravo, o último a ser, de uma certa forma, integrado no trabalho da libertação dos escravos. Ele vai numa marcenaria, foi encomendar um móvel e vê um cara, uma plaina, lavrando lá um pedaço de madeira, e ele se aproxima da bancada, fica lá fixo olhando, de repente ele está tomado de um surto e arranca aquilo da mão do cara e fere as próprias pernas de forma grave, leva meses para se recuperar. Mas aí vem depois a resposta do que seria isso. Isso, na verdade, é uma repercussão, porque 200 anos atrás, vivendo na região do Rio de Janeiro, numa das cidades do interior, ele se descobriu um excelente caçador de escravos fugitivos e ganhava dinheiro, vivia assim. Deve ter feito muitas barbaridades com os animais que eram os escravos, porque desde Roma já se achava que o escravo era um animal que não pensava, não tinha direito, não tinha nada, né?
Aliás, hoje existem 46 milhões de escravos no mundo, de crianças a mulheres, de cidadãos comuns a pais de família, explorados na área econômica, explorados na área sexual, explorados de todas as formas, né? O Brasil, dizem aí que é talvez um dos que mais luta contra isso, mas tem muita gente aí confinada aí no Brás, em oficinas de costura, como essa semana passada foi denunciado, sendo explorados, presos, em troca de comida, trabalhando noite e dia para que as marcas de grife tenham seus produtos nas prateleiras das lojas chiques. Então, naquela época, ele era caçador. Desencarna, é informado da barbaridade que tinha feito em relação ao semelhante e em relação a muitos que ele especificamente judiou, maltratou, feriu. Bom, aí ele assume o compromisso de voltar e trabalhar pela abolição da escravatura no Brasil. Reencarna, contrariando o que havia comprometido lá, ele simplesmente se torna mercador de escravos. Que mostra que no livre-arbítrio continua favorecendo o ser que não está limitado pelas restrições físicas, né? E por conta disso arrumou as confusões. Na encarnação seguinte, não é o que o Brian Weiss fala, olha, se uma pessoa tem uma cisma muito grande com a raça de alguém, os mestres encontram uma forma de, na próxima encarnação, colocar lá no meio. Aí ele reencarna negro, não aceita-se. A mãe dele se sentia profundamente assim, ferida pelo fato do filho abominar sua raça. Mas estava lá justamente para pagar um pouco daquela ilusão da raça branca ou da raça superior, até que fez a barbaridade. Então, o sofrimento só vai terminar quando a gente colocar na cabeça que agora eu vou, né? Então aí você vem aqui, aí você vê aqueles casos assim dolorosos, você não consegue entender como essa pessoa consegue tanta resignação, tanta força para enfrentar tanta miséria, tanto sofrimento. Esse filme, eu falei com os nossos companheiros aqui, tem um documentário assim, surpreendentemente feito por brasileiros no Netflix, chamado O Começo da Vida. Quem assiste Netflix veja. É um documentário de 1h30, eles vão pelo mundo, eles vão nas camadas economicamente mais favorecidas, mostrar o que é paternidade e maternidade. E vão na favelona da África, da Índia, do Brasil, favelas assim. A gente pensa que a favela do Brasil é a pior do mundo, mas tem favela aí pela África, pela Índia ou pela Ásia, e é um negócio assim, desumano demais. Mas quem são aqueles lá? Olha, provavelmente ali estão escondidos os nossos governantes de agora, que vão experimentar o que é a miséria que eles criaram nos hospitais, na vida das criaturas, no desemprego que elas estavam, tudo isso que está acontecendo. Nada vai ficar sem resposta que a gente está vendo aí. Seria, pois, um erro com cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer, infelizmente, lá do outro lado da vida, né? Duas conexões interessantes. O primeiro caso envolve uma massa humana lá, entre 15 e 20 mil, a partir do final da década de 50, em várias partes da Terra, embora em maior número em determinado país europeu, de crianças apresentando má formação congênitas. Os bracinhos pequenininhos, aquelas pernas atrofiadas, como braços ou pernas mirradas, muitas das quais como resultado da ingestão por suas mães de anticoncepcionais. Década de 50 estava sendo desenvolvido na Europa, que continham em sua fórmula uma substância chamada talidomida, ainda em fase de testes na época. A causa disso foi ações praticadas entre 39 e 43 em determinado país europeu por soldados nazistas, vítimas de hoje, que se valiam da sua condição para invadir as regiões de confinamento de judeus, para roubar-lhes anéis, pertences, brincos, decepando orelhas, mãos, dedos, ferindo aqueles que tentavam se defender nas pernas, né? Acontece que morreu todo mundo. A morte vai pegar qualquer um de nós a qualquer momento. Então o que acontece é que no plano espiritual, como já eram espíritos de um certo nível de desenvolvimento mental e intelectual, em rememorando, porque a nossa memória surge assim com força muito grande, o sistema límbico lá, o inconsciente profundo, traz para a superfície tudo aquele besteira que a gente fez. Ao visualizar os gritos de desespero, de dor, de pedidos de clemência,
e os estragos que fizeram nos corpos dos pobres judeus que lá estavam confinados, eles, na verdade, provocaram uma alteração na sua estrutura perispiritual, no corpo sutil ou corpo fluídico, o espiritismo chama de perispírito, corpo astral dos hindus, e as deformações se estamparam nas suas estruturas, que, na verdade, aqui nós estamos apenas replicando aquele corpo espiritual, né? E aí juntaram-se pela lei da afinidade em áreas do plano espiritual, e a solução encontrada pelas autoridades superiores foi trazê-los de volta, para que durante os anos em que vivessem aqui, eles sentissem os efeitos dos prejuízos causados ao semelhante. Caso número seguinte aí, 2. Diana, 40 anos, esse é o caso do Brian Weiss. Aquilo ali é uma revelação espiritual do Humberto Campos. Efeitos: o psicológico, depressão crônica, relacionamento tumultuado com a filha, por quem sentia grande rejeição desde que a segurou nos braços pela primeira vez. Que não é um caso incomum também, né? Que é rejeição pelo filho. A causa, na realidade, Brian Weiss apura, tratando a paciente, que foi uma vivência turbulenta com a filha em vida passada, não tinham vínculos de parentesco, sendo arquirrivais. Na verdade, o que as ligava era um único homem, que hoje voltou como o marido daquela que é a mãe e pai daquela que é a filha, né? E, naturalmente, a providência divina faz com que essas situações se criem para que a relação de amor ou de paixão, que são naturalmente graduadas ao infinito em cada indivíduo, na verdade possam se transmutar. Questão seguinte: dessa justiça então ninguém consegue escapar, ninguém fugirá, garantem os espíritos, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para o significado da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Isso também está lá no Ação e Ação do André Luiz. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz, eu vim aqui para resolver isso, mas eu fujo, que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à necessária e justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Eu ia dar um exemplo interessante aí, falando sobre suicídio, que foi a conversa que nos ocupou a mente logo no começo do nosso encontro hoje. Figuremos um homem acovardado diante da luta. Esse cara que matou-se lá em Rio Claro ontem, né? Mandou 223 pessoas embora e, por fim, se enforcou na empresa dele, que era um tremendo de um patrimônio físico pela fotografia aérea que o jornal estampa. Então, figuremos um homem acovardado, ele tinha 63 anos, 66 anos, sei lá. Ele, na realidade, perpetra o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, como esse nosso irmão certamente fez, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz. Quando nós rompemos a ligação cabeça-tronco, a vértebra, que na realidade está ligada a essa estrutura fantástica chamada coluna vertebral, que nos garante funcionamento motor, certamente no plano espiritual também continua quebrada, né? Porque o corpo espiritual reflete aquilo que nós fizemos no corpo físico, como o corpo físico refletirá o que nós trazemos registrado no corpo espiritual. Então, provavelmente no plano espiritual, depois de acordar, vai estar imobilizado. Já começa daí o grande sofrimento, né? Tem um registro numa carta de Chico Xavier de uma mãe, muito triste a história. Era mãe de uma filha única, dentista, fazia um curso de extensão universitária aqui na cidade universitária, e vinha nas quartas e voltava na sexta-feira à tarde. Ao sair da cidade universitária com o seu carrinho, entrando na marginal, um veículo de maior porte encostou no carro dela, ela foi de encontro a uma coluna da ponte da cidade de Jardim e morreu. Bom, como a mãe era católica e não suportou a dor e não encontrou nenhum tipo de sentido no viver, ela deu um tiro na cabeça. Alguns meses depois, porque o problema vai se avolumando como uma bola de neve. No plano espiritual, a moça, que na verdade sofreu o acidente como oportunidade de se reabilitar perante o que ela fez para ela mesma em vida passada, geralmente pelo suicídio, mortes precoces, Chico Xavier dizia, a grande maioria é suicida. Você fala, mas pelo amor de Deus, que besteira. Aí você vê os 40 segundos que a Organização Mundial de Saúde diz que
leva para o indivíduo suicidar aqui na Terra. A cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. Agora, em julho, nós teremos aqui no intensivão de férias, na segunda quarta-feira, uma abordagem do homem do CVV, desde 62 trabalham com suicidas no Brasil, e ele vai falar coisas muito interessantes. Ele produziu uma apostila, inclusive, sobre o assunto, e vai nos trazer informações aí na segunda quarta-feira de julho, às 20 horas. Quem puder ir lá, que com certeza vai tirar muito proveito. Então, a mulher, na realidade, a filha foi acolhida no plano espiritual, porque o Espiritismo tem essas besteiras de falar assim: olha, o acontecimento imprevisível na Terra, tirando o suicídio, ele está marcado para acontecer no plano espiritual. Quem volta, questão 350 livros dos Espíritos, para morrer cedo, já sabe de lá, sai de lá da estação de embarque, sabendo que vai voltar. Invariavelmente, no período que vai se aproximando do fim da jornada, ele começa a ter pesadelos, sonhos, alguém perto sonha. E a gente vê que essa moça tinha tido já, quando ela se despede da empregada da casa lá em Santos, de onde ela veio, para fazer as aulas de quarta, quinta e sexta, ela tinha um papo meio diferente, como se estivesse se despedindo em definitivo. Ela tinha tido um sonho dias antes, envolvendo realmente uma mudança muito brutal na vida dela, uma grande viagem que ela ia fazer. Era a viagem para o retorno ao mundo espiritual. E o que acontece é o seguinte: como a mãe foi acometida de um transtorno mental muito grande, na depressão profunda em que mergulha pela perda da filha, e como ela não tinha elementos que pudessem garantir a ela, porque a maior parte das pessoas vive nessa vida aqui totalmente alienadas da realidade espiritual, principalmente dos anos 80 para cá, o que acontece? A mãezinha dela, por interferência da filha e das tias, que eram as irmãs da mãe, que estavam já no plano espiritual, que é outra coisa que o Espiritismo fala, a questão 160, os nossos entes queridos estarão na estação de desembarque esperando a gente chegar, para nos encaminhar para o hospital, para nos acompanhar na reabilitação, coisas assim aparentemente impensáveis. E aí o que acontece é que elas conseguiram interferir pelo fato da mulher ter ido ao suicídio por um transtorno psiquiátrico, que é a depressão profunda. Elas conseguiram acolhida no mesmo quarto em que a moça estava internada. Ocorre que, pelo transtorno causado na sua área cerebral, pelo tiro que deu na cabeça, ela não enxergava e não percebia onde ela estava nem com quem. Ela estava ali acamada, né? Coisas interessantes, mostrando que a vida realmente é uma continuação dessa aqui, não tem por onde, você não vai fugir de si mesmo, que é o que a gente sempre termina dizendo. Vamos terminar aqui provavelmente falando isso também. Então, a gente tem que pensar nesses elementos, né? Para tomar uma decisão acertada a cada passo que damos na vida, para que não façamos coisas erradas. Então diz aqui o Espírito da Verdade: esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes da sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico, que é o corpo que vai definir o próximo corpo que você vai ter. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal, que é uma bênção, esquecemos do passado momentaneamente, recomeçamos tudo de novo, em circunstâncias que dão-nos a oportunidade da reabilitação na esfera humana. Dentre as provas que repetirá, esse detalhe importante a gente não esquecer, naturalmente se inclui a extrema tentação suicida. Ele causa um impacto tão profundo nele, que na verdade na próxima existência, quando chegar aquele período em que ele desertou da vida, aquilo lá vai começar a evolucionar dentro dele, revolucionar o seu mundo interior, e ele vai ter uma vontade de se matar. Eu tive isso aos 16 anos. Na idade precisa, porque o suicídio, o Espiritismo fala, é uma ocorrência previsível, possível, só que traz as consequências. Em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, e olha aqui, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o colocarão: eu vou me deprimir, eu vou me sentir infeliz, eu vou me sentir inadaptado ao mundo, rejeitado, logicamente em contato com as forças desequilibradas. E atraio para mim, portanto, que é o que os suicidas que trouxeram recados através das cartas de Chico Xavier falam, eles começaram a ter uns pensamentos totalmente diferentes do que era o normal.
E é invariavelmente pela ação daqueles que eu atraio pelo meu pensamento, que é um imã, né? E vai magneticamente ligar a forças do passado ou do presente que se associam a mim e às vezes me arrastam para o buraco. E se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Mas ele fala uma coisa aqui também que era importante a gente divulgar. Ó. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos, ou seja, se não tem uma casa, aquilo que nós mostramos aí, a menina, 12 anos, se sentindo abandonada pelos pais, está pensando em se enforcar como uma coleguinha de 12 anos, filho único, que também deve ter se matado pelo mesmo motivo, órfão de pai vivo, recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável. Muito dificilmente escapará ao suicídio. Se não tiver o entorno, vai de novo para o buraco. De novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Questão número 7. Considerando verdadeira a revelação de que quando o princípio inteligente, após uma transformação, se torna espírito, questão 607 dos espíritos, iniciando a fase denominada humanidade, em que começa simples e ignorante, como ele pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? A providência divina lhe supre a inexperiência. Então, do outro lado da vida tem gente que vai cuidando desse encaminhamento, traçando o caminho que deve seguir, como fazemos com as crianças. Bebezinho, meu netinho, evidentemente, a gente não deixa fazer tudo o que quer e a gente tenta conduzi-lo na direção do melhor, no que diz respeito a prováveis acidentes, né? Deixa-o, porém, pouco a pouco, na medida que ele vai crescendo, ele vai ganhando autonomia, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor do proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho. O que determina isso? A influência externa. Por desatender os conselhos dos bons espíritos, porque enquanto a influência externa tenta nos atrair para o buraco, para a droga, para o álcool, para o desvio, tem gente tentando mentalmente nos influenciar positivamente. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, essa existência lhe pode ser imposta, como expiação pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostrando apto a compreender o que lhe seria mais útil. O processo evolutivo diante disso não é muito lento. A vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da infância. Olhando assim, parece que o tempo passa depressa, mas para quem está lá dentro do corpinho que está se desenvolvendo, tomando contato com a realidade exterior, parece que demora, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer ser adulto. Quando a gente é velho, a gente quer ser jovem. Para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição do ponto de vista espiritual. O espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, essa é a regra. É necessário um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. A reencarnação ocorre, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos, medidos de algumas horas a alguns séculos, milhares, estando essa duração subordinada ao livre-arbítrio. O espírito em novas existências pode descer da posição social. Ontem eu era governador, hoje eu sou professor, mas não do nível espiritual atingido. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada, se elevando gradualmente na hierarquia, sem descer do plano atingido. A evolução ocorre também no plano espiritual, mas na existência corpórea o espírito as põe em prática, que é o que nós já dissemos há pouco. Não é nem após a primeira, nem a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável pelos seus atos, talvez só após a 100ª ou 1000ª. A responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da inteligência. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco se transforma em instintos inteligentes, ou, melhor dito, se equilibram com a inteligência, mais tarde e sempre gradativamente a inteligência dominando os instintos, que é uma espécie de inteligência rudimentar. Só então começa a séria responsabilidade. O espírito fica no estado inconsciente durante numerosas encarnações,
A luz da inteligência não se faz senão aos poucos, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. O livre-arbítrio, então, é atributo conquistado e desenvolvido progressivamente, interferindo conforme o estágio em que o espírito se encontra no ritmo do processo evolutivo. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Esse livre-arbítrio, porém, ele é graduado de acordo com o nível de desenvolvimento da inteligência, da responsabilidade resultante do conhecimento construído dentro de si. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia, a sua insistência se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua presunção, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, voltado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso que providencialmente rege todas as criaturas. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a insistência em existir, de modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. A responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, que é uma discordância da constelação familiar de Bert Hellinger, que fala que quem está sofrendo aqui, ele está pagando pelos erros dos seus antepassados. E Jesus já tinha deixado claro que realmente cada um é responsável por si. O cego não nasceu cego por culpa dos seus pais, mas por culpa de si mesmo, está lá no Evangelho. Quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra, senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, depende de cada um, né? Depende do nosso livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, vai voltar. Por causa daquele senhor que eu falei há pouco, que lacerou as próprias pernas e que tinha 2 vezes sucessivas cometido erros coletivos graves. Sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-lo-ão muito caro em ulterior e posterior existência. O livre-arbítrio, então, não é igual em todas as criaturas humanas. Os espíritos mesmo se melhoram passando de uma ordem inferior para outra superior. Simples ignorante, isto é, sem conhecimento lá no começo, o adquire pelas provas que as circunstâncias da vida corporal lhes impõem. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais a perde. Estaciona, mas não retrograda. Dominam nas fases iniciais um instinto, que é uma espécie de inteligência rudimentar, não racional, por meio do qual todos os seres provêm suas necessidades. O desenvolvimento da inteligência no começo se confunde com o instinto, embora os atos consequentes de cada um sejam facilmente distinguidos. A consciência da própria existência é o resultado do desenvolvimento do livre-arbítrio, conduzindo o espírito ao progresso mais ou menos rápido no que tange a inteligência e a moralidade. O livre-arbítrio, por sua vez, se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, estando a sua causa da escolha do bem, estando a causa da escolha do bem e do mal nas influências a que cede em virtude da sua espontânea vontade. A finalidade do livre-arbítrio é que o espírito, pela própria experiência, discirna o bem e o mal, de modo que a prática do bem seja resultado de seus esforços, da sua própria vontade. O que vem a ser esse bem e mal? Lá o ministro Sanzio, lá do Ação e Reação, responde: o bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada,
aos quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte das ordenações puramente humanas. Podemos humilhar ninguém. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos. Deus determina que amemos-nos uns aos outros, ainda mesmo que isso nos custe a renúncia mais completa, abrir mão do meu eu inferior, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Egoísmo, né? Só quero saber de mim, o resto que se lixe. A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Possuímos em Jesus o paradigma do eterno bem sobre a terra, diz o instrutor espiritual. Tendo dado tudo de si, que é o que Jesus fez em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Mais duas conexões: homem, classe média, sem maiores complicações econômicas, considerado bom filho, de caráter doce e benevolente, ele sofre um problema sério que nós vamos ver agora. Perde a visão aos 20, a audição aos 40. Restrições que ele aceitou resignadamente, aquilo que a gente não entende, né? Como é que a pessoa pode aceitar? Ele tinha uma vida normal, de repente perde aí duas percepções importantíssimas para a nossa relação com o mundo. O que causou isso? Suicídio em existência anterior, um século antes, após tornar-se cego aos 30, aconteceu a mesma coisa lá atrás, como consequência dos excessos de todos os gêneros que lhe arruinaram a saúde, o que o tornou, pela privação da visão, uma pessoa áspera, exigente, insuportável para aqueles que o cercavam, encarando a vida sem sentido, notadamente após terem se esgotado todos os recursos da ciência para recuperar o sentido perdido. A outra conexão do Brian Weiss, Alberto, médico, radiologista. O efeito que ele experimentava era físico, cruciantes e graves dores nas costas e espasmos não aliviados por analgésicos nos acessos que tinha de dores, das pontadas, né? O que causou isso? Morte em 2 vidas sucessivas por ferimentos mortais nas costas, numa das quais foi um soldado vários séculos atrás, onde morreu dolorosamente num campo de batalha europeu, experimentando a dor do ferimento fatal, que correspondia exatamente à localização da sua atual dor nas costas. O Brian Weiss vai mostrar que, na verdade, esse trauma causado pela morte inesperada, surpreendente, pelo ter sido alvejado nas costas, como aconteceu e foi altamente traumatizante, ficou gravado na memória dele, se manifestando nessa existência, e quando trazido à tona nas experiências de regressão, simplesmente o processo de dor desaparece, porque ele não tinha culpa. Ele foi, na verdade, vítima de uma circunstância, provavelmente dando cumprimento a sentenças lavradas por ele mesmo em existência passada. Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã, está tudo gravado aqui, então um determinismo de ordem absoluta ou fatalidade como entendida na Terra não existe, está tudo gravado já mesmo. Diz o Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei da destruição. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Nós já saímos de viagem com a data de volta pré-determinada. Podemos antecipar pelo suicídio, podemos antecipar pela forma como nós cuidamos da máquina física, mas podemos também dilatar um pouquinho esse tempo, dependendo do nível de aproveitamento e o sentido de utilidade que imprimimos na nossa vida, caso de Chico Xavier. É a tal da postergação da moratória, né? Que falamos lá no início, quando falamos das determinações que vêm do alto. Chegado esse momento, de uma forma ou outra, a ela não se pode fugir. Quando, porém, sua hora, nada pode impedir. Ou seja, aquele ônibus lá de Mogi Dutra, Mogi Bertioga, tinha que acontecer. Aviões que caem, acidentes físicos, atropelamentos, balas perdidas, estão tudo dentro do programa, por mais absurdo que possa parecer. Deus sabe de antemão até o gênero, hein?
encapotamento do ônibus lá, será a morte do homem. Muitas vezes seu espírito também o sabe, porque ele pressente isso antes, ou familiares no entorno percebem, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então sonha-se antes com pesadelo, com o pai, a mãe, um acidente, velório, caixão, essas coisas que a gente ouve falar por aí. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita, ou seja, vão morrer. Agora, com relação ao resto, a escolha feita pelo espírito ao se reencarnar, de sofrer essa ou aquela prova. Aos 25 anos vou ter um acidente cardiovascular, provavelmente vou correr sério risco de vida, mas isso faz parte de um processo que está objetivando reharmonizar sistemas no meu organismo lesionados em existências anteriores. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Mas todos os atingidos pelas tragédias coletivas estavam marcados para si? Ou será que aquela explosão de São Marcos que morreram lá, será que nesse avião, nesse ônibus, os 18 jovens, todo mundo tinha que haver do motorista a eles? O Espírito da Verdade já dá uma resposta aí. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Dá muita importância. Entretanto, de maneira diferente, pensa depois da morte, quando olha para trás já livre das emoções. A vida do corpo bem pouca coisa é, diz o Espírito da Verdade. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade, que nós somos eternos. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses do que tantos vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. É como os incidentes numa sala de aula, numa classe, numa escola, não é? Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Quer dizer, esse mundo aqui é o virtual, como aliás a física quântica está afirmando através da teoria das supercordas. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daria a tudo isso. Em outra vida, e aqui está a parte cômica, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, que é uma coisa que nós jamais gostaríamos de considerar, se souberem suportá-los sem murmurar. Quer dizer, a gente também tem que dar a nossa contribuição no que diz respeito à aceitação e resignação às leis de Deus, né? 14ª, mesmo nas piores posições expiatórias, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio. Quer dizer, mesmo o cara que está lá preso a um leito de dor, ou o cara que está lá tetraplégico, a pergunta é respondida da seguinte forma: como não? Imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária. Acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na prisão comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta do seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. A breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Então, aqueles que cuidam desses pobres coitados, entre aspas, precisariam dar-lhes condições, como no caso descrito no livro Feliz Regresso, onde uma menina nasce gêmea, como a gente já contou algumas vezes aqui, de um irmão chamado Homero, que é médico lá na cidade de Santos, e ela nasceu com um problema cerebral. Segundo informações do médico Chico Xavier, por conta de que eram os irmãos, os 4 irmãos a mais que compuseram a sua família, na verdade faziam parte de um grupo de resistência em um país europeu na luta contra os nazistas. E a especialidade dela era a produção de artefatos explosivos. Ao manusear um deles, houve uma explosão onde seu corpo sofreu o primeiro impacto. No plano espiritual, totalmente sem movimentos, era carregada por esse irmão gêmeo, o Homero, que na verdade renasceram em Santa Isabel, próximo a São Paulo, a 80 quilômetros de São Paulo, e na realidade ela se constituiu no centro das atenções dos irmãos, dos pais, até os 22 anos, quando ela desencarna. E na realidade, ao contrário do que se imagina, o sorriso que ela externava, nos olhos que só se mexiam, porque ela não mexia mais nada, ela estava de uma certa forma
aproveitando todo aquele amor que recebeu de todos os entes queridos, coisa que ela veio contar numa mensagem que escreveria através do médium Chico Xavier alguns anos depois da sua morte física. O que são e como entender o sentido de expiação e provas? Tão falado no meio espírita, né? A expiação implica, diz Allan Kardec, necessariamente a ideia de uma punição mais ou menos difícil, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumida, porquanto aquele que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá de recomeçar um trabalho penoso. Vai começar tudo de novo, todo o currículo, toda a quantidade de matérias, os mesmos professores, a mesma sala. Esse novo trabalho é uma punição da negligência que apresentou no primeiro. A segunda prova torna-se assim uma expiação. Tem que aguentar tudo. Ora, a menos que os atribuamos ao capricho do Criador, somos forçados a admitir que a causa esteja em nós mesmos, que as misérias que experimentamos não podem ser o resultado de nossas virtudes, portanto, tem sua fonte nas nossas imperfeições. Se um espírito encarnar-se na terra em meio à fortuna, honras e todos os prazeres materiais, poder-se-á dizer que sofre a prova do arrastamento. Para o que cai na desgraça por sua má conduta ou imprevidência, é uma expiação das suas faltas atuais e pode dizer-se que é punido onde errou. Mas que dizer daquele que desde o nascimento está em luta com as necessidades e privações, que arrastam uma existência miserável e sem esperança de melhora, e sucumbe ao peso das enfermidades congênitas sem nada ter feito ostensivamente para merecer tal sorte? Quer seja uma prova ou uma expiação, diz Kardec, a posição não é menos penosa e não seria mais justa, porquanto se o homem não se lembra da falta, também não se lembra de haver escolhido a prova. Tem-se assim de buscar a lures a solução da questão. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa. Se essa não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Os sofrimentos enfrentados pelo espírito são sempre por sua própria culpa. Dando ao espírito a liberdade de escolha, a providência divina deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. O espírito escolhe o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e frequentemente de suas próprias ações. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Escolhendo renascer entre malfeitores, já sabe a que deslize se expõe, ignorando, contudo, cada um dos atos que praticaria, produtos de sua vontade ou de seu livre-arbítrio, nascendo os detalhes das circunstâncias e das forças das coisas. Semelhante atrai semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que o espírito se encontre entre gente dessa espécie. Os processos de sofrimento que envolvem doenças físicas e mentais representam, sob determinados pontos de vista, estímulos evolutivos ao espírito em processo de aperfeiçoamento? A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser sem a qual não existiria progresso. Há a dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Por fim, a dor auxílio, originada da seguinte maneira. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamo-nos vivamente pela sublimação do próximo,
olvidando a melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Mais duas conexões. Caso 1. Nascimento de criança apresentando crânio terrivelmente deformado dentro dos quadros da hidrocefalia. O que causou isso? Ações praticadas em existência passada quando, exercendo a função de um advogado de renome, usou a inteligência em troca de poupudas somas de dinheiro, favorecendo negociantes inescrupulosos, criminosos da vida econômica, não hesitando em encontrar conflitos das leis humanas entre si, torturar decretos, forçar interpretações, alcançando espetacular sucesso que lhe valeu o título de grande cabeça. Jamais cedeu, iludindo-se com a opinião pública que o considerava grande cabeça, sentindo-se a última palavra em assuntos legais. Desencarnado, encontrava-se envolvido em extensa rede de compromissos que trouxe ele nessa situação descrita. Brian Weiss nos dá o seguinte caso: reação obsessiva de defesa dos judeus após a ocorrência de 11 de setembro, a ponto de destruir o seu casamento, tal a sua obstinada defesa daquelas criaturas pelas quais se tornou, assim como disse aí, obsessiva defensora, né? A causa estava em ações assumidas em existência anterior, onde, integrando o exército nazista, executou inúmeros fugitivos dos transportes aos campos de concentração pela sua intolerância racial. E é aqui que ele deduz, de outros casos, naturalmente, aquela de que, se você tem preconceito em relação a alguém ou alguma coisa, a providência divina te coloca lá no meio daqueles que você detestava. Como podemos deduzir pelo explicado até agora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Inteligência e orgulho, uma é consequência da outra. Sentimento e egoísmo, o egoísmo é consequência do sentimento desvirtuado, são na caminhada evolutiva os responsáveis pelos nossos infortúnios. É possível termos alguma ideia de como isso funciona? Diz a espiritualidade: no mundo, a morte parece uma estação de problemas insolúveis, arquivando os serviços inacabados. Morreu, acabou. Entretanto, isso é apenas aparência. Dramas passionais, crimes que não foram investigados pelos juízes humanos, tragédias íntimas, assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos identificar por vítimas e carrascos, nós sabemos, mas a justiça da terra não enxerga. Não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue, além da morte, desdobrando causas e consequências. O princípio de causa e efeito tanto funciona na existência humana quanto além dos implementos físicos perecíveis. Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente, que é o próprio espírito, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Olha que termo interessante que o Emmanuel usa aí. Isso está no livro Justiça Divina. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo, a partir de determinado nível, né, porque nem todos, como vimos aí há pouco, têm condição de fazê-lo. Corpo físico que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste, e coopera quanto possível para que lhe seja talhado a feição de câmara corretiva, na qual se regenere e, ao mesmo tempo, se isole das sugestões infelizes capazes de lhe arruinarem os bons propósitos.
E nós vamos ver agora um negócio legal que o Emmanuel nos apresenta, porque o Emmanuel sempre, a gente estudando a obra dele através do Chico, a gente vê que ele está sempre em cima do muro, né? É sempre filósofo, religioso, mas em algumas mensagens ele conseguiu trazer-nos aí referências importantes. Nós destacamos algumas. A primeira delas, repercussões derivadas do mau uso da inteligência no exercício do poder, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vendo no mundo. Diz Emmanuel, personalidades de poder transitório, porque tudo é transitório, né? Que abusaram do povo, partilham as privações das classes humildes. Vamos voltar lá no meio deles. Verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria nos favelões que estão cada vez se alastrando mais pelo nosso mundo. Avarentos que rolaram no ouro, regressam às paredes amoedadas dos descendentes. Entre os mendigos que lhes recorrem à caridade, vão bater na porta daquele que, de uma certa forma, herdou dele aquele patrimônio que foi construído em cima, às vezes, da desgraça dos outros. Anotando quanto dói suplicar a migalha a corações petrificados no orgulho, porque nem sempre vão receber aquilo que vão bater na porta do mendigo, né? Escritores que se faziam especialistas da calúnia e do escândalo tornam a presença dos próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais. Olha que imagem interessante. Entorpecentes mentais, corrosivos mentais, através da palavra, da imagem que ela cria, né? Que segregavam impunes, patronos da guerra e da desordem, que esbulhavam a confiança do povo, escolhem o próprio encarceramento na deficiência mental. Para quê? Para passar desapercebido pelos inimigos e os antigos comparsas, porque vão estar lá no outro lado esperando a continuidade daquela vantagem que experimentavam, das orgias de sangue e loucura por eles mesmos transformados em lobos inteligentes, conquistadores militares e tiranos que não vacilaram em forjar a miséria física e moral dos semelhantes, voltam, depois de medidas iniciais da própria corrigenda, na condição de administradores capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. Guerreiros e soldados que se valiam das armas para assegurarem imunidades aos instintos destruidores, quando internados na regeneração começante, transfiguram-se em mecânicos e operários modeladores, dignificando o metal e a madeira que eles próprios perverteram em outras épocas. Políticos que dilapidaram a confiança do povo, quando já situados nas linhas do reajuste, retornam no comércio e na agricultura, com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio àquelas mesmas comunidades que deprimiram, numa demonstração de que realmente os papéis de poder e não poder se alternam, né? Tanto a riqueza quanto a pobreza, como está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Orgulho e a Humildade do Lacordaire, são situações que representam grandes testes para que o espírito, de uma certa forma, burilhe a si mesmo, né? Repercussões derivadas do mau uso da inteligência nas atividades culturais e sociais. Pais e mães displicentes e desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação e da crueldade plantadas por eles mesmos. Ou, como diz o intruso para o Hilário Silva e o André Luiz no capítulo Resgates Coletivos do Ação e Ação, pais que perdem seus filhos de uma forma assim inesperada, né? Invariavelmente são aqueles que fracassaram nessa condição lá atrás, os omissos, como a gente viu há pouco aqui, e que na verdade vão experimentar a frustração da perda do filho quanto mais se dedicavam a eles, às vezes, né? E essa perda justamente representa a tentativa de recuperação perante as falhas e fracassos de vidas anteriores, onde deixaram os filhos abandonados. Malfeitores que caíram da delinquência socorrem as vítimas de criminosos lugares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Caso daquele que eu falei, né? Eu vi no noticiário que fim de semana passada foi resgatado lá um malfeitor qualquer de um hospital do Rio, onde morreu lá um pobre coitado que estava lá esperando o atendimento.
que não tinha nada a ver com a história, que houve um tiroteio entre policiais e bandidos, 20 bandidos fortemente armados, e o moço lá faz parte de uma família de malfeitores, né, ligados a favelas e de comercialização e distribuição de drogas no Rio. E tem um priminho dele, que também é um cara que já fugiu da polícia, já foi libertado depois de ter sido preso pela interferência da justiça. O apelido dele é Thor. É um cidadão maior que eu, né, dobro de tamanho. E aí a pergunta é: por que chama Thor? Porque ele tem um machado, e o machado é para decapitar as pessoas que ele considera inimigos. Não é legal? Acho bacana isso. Invadiu o hospital, passou. Agora estão atrás de todo mundo aí, já mataram mais 7 ou um monte. Não vai acabar nunca, porque Rio de Janeiro é o Babilônia mesmo, né? Tribunos ardilosos da opressão e caluniadores motivados pela malícia pedem o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem pouco a pouco dos espetaculares, dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam inconscientes. Pensadores que corrompiam a mente popular com depravações do espírito, já em vias de autoburilamento, formam entre professores laboriosos, aprendendo a ministrar disciplinas à custa do próprio exemplo. Cantores e bailarinos de destaque, humanizados a organizações corrompidas na nossa realidade, suplicam limitações na garganta ou pernas deformadas a fim de não mais caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envileceram as energias do amor imploram olhos cegos de estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que um dia elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas que não vacilaram em fazer a infelicidade dos outros, solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados, que os afastem dos quadrilheiros da sombra com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. Verdugos rurais, agiotas desnaturados, defraudadores da economia pública e mordomos do solo, convertidos em agentes do furto, modificados ao toque do bem, lá no plano espiritual geralmente, retornam na posição de servidores limitados do campo, suando de sol a sol no pagamento das dívidas a que se empenharam imprevidentes. Homens e mulheres que se brutalizaram no vício, rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoquem repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, porque essas criaturas são vampirizadas nas suas ações, em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Mulheres distintas que se ocuparam da fofoca, prejudicando a liberdade e o progresso, após reconhecerem os próprios erros, tornam em regime de transitório cativeiro ao recinto doméstico, aprisionadas em singelas obrigações, junto de panelas e tanques de lavar. Repercussões derivadas do mau uso do corpo, desenvolvendo dependências e excessos como a ingestão de alimentos inadequados, extravagâncias à mesa, uso de entorpecentes, alcoolismo mesmo brando, aborto criminoso, abusos sexuais. O que acontece? Estabelecemos em nosso prejuízo, e a gente olhando a doença de hoje, a gente pode ter uma ideia do que fez isso nascer ontem. Síndromes abdominais de caráter urgente, úlceras gastrointestinais, afecções hepáticas, dispepsias crônicas, pancreatites, desordens renais, irritação do cólon, desastres circulatórios, moléstias neoplásicas, neurastenia, traumatismo do cérebro, enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros. Repercussões derivadas da tentativa de autodestruição através do suicídio. Aí o Emmanuel faz uma colocação, a gente tinha ouvido pela primeira vez isso, né, nos anos 70, em 71 mais especificamente. Depois do Pinga Fogo, o Chico Xavier participou de uma série de programas de televisão, e numa delas ele fez essas associações, mas isso já estava contado no livro Religião dos Espíritos, 1961, na mensagem Suicídio. Os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram
renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue, as leucemias da vida, as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do efizema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Os que se atiraram de grande altura reaparecem, portando os padecimentos da distrofia progressiva muscular ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, diz Emmanuel, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. E aí está a bibliografia. Saiu isso aí do livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo, André Luiz, livro Ação e Reação, Emmanuel, do livro Justiça Divina. Assim nasceu esse trabalho.